Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que a gente começa mais uma reunião pública na nossa casa. Para a gente harmonizar o ambiente, vou pedir a Terezinha para ler uma página de abertura. Em seguida, Rui, pode fazer a prece? O Rui vai fazer a prece para a gente. Boa noite. Boa noite. O livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Preocupações. Não se aflija por antecipação, por quanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse o notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem e aguentará também hoje. Boa noite. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de todos, Senhor de todas as coisas, nesse momento, envolvidos aqui nesses eflúvios de paz, de amor, de carinho, de força, de equilíbrio, te pedimos, Senhor, a sua força e luz para que possamos absorver esses conhecimentos, essas lições que agora vão começar através do nosso irmão André. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui, enquanto tantos irmãos nossos estão nos leitos de hospitais, nas prisões, encarcerados, sofrendo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por tudo que você nos proporciona. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus irmãos, hoje a gente vai receber o nosso irmão André Andriolo, que é lá da UEAC, União Espírita Allan Kardec. Fica ali na rua... Estrada Machado Fagundes. Machado Fagundes, ali perto onde era a Escola de Medicina. Tá? Ele vai falar aí sobre um assunto bem bacana, que o irmão ali lembrou, tem acontecido, né? Às vezes a pessoa não pode desligar o celular, mas pedir todo mundo, se não puder desligar, pelo menos botar no silencioso, para não atrapalhar a palestra, tá bom? Fique com Deus, André, a casa é sua. Tem até meia-noite, igual o Pedro fala. Responsabilidade. Gente, boa noite. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite. O Pedro sempre me convida, o André também. E é muito bom realmente estar aqui. O André me pediu para eu falar sobre algum assunto do Antigo Testamento.
porque eu fiz ano passado eu fiz um curso online e já está disponível no YouTube do Antigo Testamento para espíritas. Então a gente fez uma viagem ali rápida, um ano só, uma vez por semana, 1 hora por semana, é muito pouco para você estudar o Antigo Testamento, mas tem lá 36 reuniões a gente estudando o Antigo Testamento. Então uma das coisas que a gente estuda quando está lá, está estudando, vendo o Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, é o tabernáculo. Então, primeiro, antes de a gente falar disso, do tabernáculo, vamos falar um pouquinho de história da Bíblia. Por que eu falei de história do Êxodo, história da Bíblia? Porque os estudiosos, as pessoas que não são religiosas, algumas pessoas duvidam do que está escrito ali. Então, os 5 livros do Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, são atribuídos a Moisés, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São chamados, esses livros agrupados são chamados de Torá. São os livros sagrados do judaísmo, né, dos judeus. E são atribuídos a Moisés. No primeiro livro, a Gênesis, né, vocês sabem, começa lá com a criação do mundo e vai até o José do Egito, né, que o José vira chanceler do Egito e tal. O Êxodo começa com o narrador dizendo que o Egito esqueceu de tudo que o José fez e o Egito estava há 400 anos na escravidão, que Israel estava há 400 anos sob escravidão do Egito, e aí começa a história de Moisés. Então, Moisés, vocês conhecem a história, ele quando ele estava para nascer, tinha o faraó começou a ficar preocupado porque tinha muito judeu nascendo. E aí ele manda matar todos os meninos. E aí as parteiras ficam com medo, ficam condoídas, né, compadecidas, não matam o Moisés e a mãe dele coloca ele no Moisés, num cesto. Por isso que chama Moisés. Né? E aí a filha do rei, a filha do faraó pega ele para criar e tal. Bom, essa história é interessante, você pode ver em outro dia. Bom, Moisés fica 40 anos no palácio. E aí um dia ele vendo lá os guardas, né, imperiais maltratando um judeu, ele vai lá, mata o judeu e aí ele foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, constitui família, se casa com Séfora, tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, e depois, num certo tempo, Yahvé aparece para ele e fala para ele, olha, vai para Israel e encontra teu irmão, irmão de mãe, né, de pai e mãe, que você não conhece, chamado Arão, e você vai libertar o Egito. Aí ele chega para Arão, conversa com Arão e tal, foi muito fácil a conversa. Oi, sou teu irmão, a gente está vindo aqui para derrotar o faraó. Aí o irmão, beleza, vamos. Não foi assim, né? Mas aí ele vai lá e começa a ameaçar o faraó reconhece ele, porque eles foram criados juntos. E aí lança as pragas, né? As 10 pragas. No final das 10 pragas, eles fogem do Egito. A Páscoa judaica celebra a fuga do Egito. Tanto é que a Páscoa judaica lá, é uma refeição que eles têm que comer pronto, com a sandália no pé, com o manto, com o cinto preparado para ir embora. Né? Depois tem a tal da travessia do Mar Vermelho, né, que o exército egípcio corre atrás deles, eles atravessam, então eles vão ficar entram no deserto. E quando eles estão no deserto, acontecem várias coisas. E uma das coisas que acontece é o Yahvé chama Moisés e fala assim, sobe na montanha e nós vamos celebrar uma aliança. Quando ele sobe na montanha, ele começa a conversar com Moisés e ele dá um monte de instrução. Entre elas, ele começa dando o decálogo, de forma oral. Né? E aí, ele também define algumas leis sobre homicídios, leis sobre os servos, sobre roubos, leis sobre leis morais, leis religiosas. Tudo isso está definido lá. Obrigado. Está tudo definido lá no Êxodo, né?
E aí, no final disso, dessas leis todas, ele define, você vai fazer um tabernáculo, um santuário. E aí, ele define todos os detalhes do tabernáculo. As dimensões, todos os materiais, quantidade de estacas, quantidade de panos, tudo, os utensílios que tem que ter lá dentro, tudo está definido no livro do Êxodo. Lá no capítulo 25 do Êxodo, Moisés recebe as instruções do tabernáculo. Tudo isso é via oral. Isso aqui é uma visão, né, do tabernáculo. Acho que eu estou na frente, né? Isso aqui é uma visão do tabernáculo, as tribos aqui em volta, né? Tem uma tenda, tem uma cerca aqui em volta, tem um portãozão aqui, tem uma porta aqui e ali dentro é dividido em dois. Então era mais ou menos assim que ele funcionava. Nessa região aqui de fora existia um altar de bronze. Algumas Bíblias, dependendo da tradução, é bronze, outras é cobre, tá? Depende da tradução. Mas é a idade do bronze, então eu acredito que seja bronze. E aí, nesse lugar aqui, eles queimavam as oferendas, que tinham sido definidas naquelas leis de Moisés que a gente falou lá atrás, aquelas leis todas que foram definidas, né? Você se matou, tem que morrer. Mas se roubou, não sei, o carneiro do vizinho, você tem que devolver um carneiro, tem que devolver 2 carneiros para ele, e tem que pegar um terceiro e oferecer um holocausto. E aí explicava como é que era o holocausto. O holocausto é tacar fogo, é queimar. Definia as partes que iriam ser queimadas, as partes que não seriam queimadas e as partes que ficariam com os sacerdotes. Tem um monte de detalhes, define o que cada tribo vai fazer, a tribo de Levi, ela é definida como a tribo dos sacerdotes. Então, todos os sacerdotes saem da tribo de Levi, por exemplo. Então, tem um monte de situações ali definidas, né? Poxa, não está andando. Aqui é uma visão, né? Isso é uma foto que eu tirei lá, eu fui lá e tirei essa foto. Né? Aí, todas as tribos ficavam em volta do tabernáculo, né? E aqui ficava Moisés, o seu irmão e a família, né? Aqui ficavam os coatitas, os gersonitas e meraritas, eram os parentes. Os gersonitas são os descendentes de Gerson, né? Que era filho de Moisés, e os outros 2 são os descendentes de Arão. Ficavam ali em volta, a família ficava ali em volta, que era a tribo de Levi. Que Arão era da tribo de Levi. Bom, então essa era a disposição. Aí você vê, é interessante a quantidade de pessoas que está na Bíblia. Esses números estão na Bíblia. 157 mil aqui, 186 mil aqui, 151. Eram 400 e 500 mil pessoas andando no deserto, segundo o texto bíblico. Bom, vou lá no Mas todas essas tribos seguiam exatamente a lei ainda de Moisés? Tinha que seguir. Quem não seguia entrava na lei, né? Ia ser julgado e tal. Ele definiu os anciões, e os anciões tinham que fazer a lei, cumprir a lei. Cada tribo tinha os seus anciões, né? Isso aí seria o desenho técnico? Oi? O desenho técnico do projeto? É por aí. Tradução da Bíblia. Isso aqui seria o tabernáculo visto de cima, né? Na Bíblia está tudo em côvado. A medida de um côvado é um braço. Daqui até aqui é um côvado. Mais ou menos 45 centímetros. Né? A média, vamos falar assim. Então, eu traduzindo para metro, né? Então tá aqui. Imagina tu fazer lá uma pia em côvados. Quantos côvados tu quer na tua pia? Depende do cotovelo de quem. Mas assim, então tinha ali 45 metros de largura, 22 metros e meio de comprimento, 22 metros de largura. E tinha uma porta de 9 metros. E a orientação tinha que ser sempre assim, a porta tinha que estar virada para leste. Ele mandou fazer um altar de bronze, das dimensões e formato do altar de bronze, a pia para lavar,
para lavar as mãos, ou pelo menos em alguns lugares falam de fonte, porque o sangue era considerado impuro. Você não podia, se você encostasse no sangue, você tinha que ser purificado. Lembra da mulher hemorrágica da Bíblia, que ela era considerada impura por causa do sangue? Então, desde aquela época de Moisés, o sangue. Então, eles faziam o holocausto e eles podiam, os sacerdotes limpavam as mãos aqui. Então, só os sacerdotes podiam limpar as mãos nessa água aqui. E tinha dentro da tenda, né? A tenda era dividida em duas. Tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Algumas traduções bíblicas chamam santíssimo, mas porque em hebraico não existe essa forma de juntar santos e santos. Então tinha que repetir, botar santos dos santos, né? Então a mesma coisa que fosse lugar santíssimo. Aqui ficava a menorá, que é o candelabro, aquele candelabro de 7 braços, né? Depois eu vou mostrar direitinho. Aqui ficava a mesa da apropriação com os pães da proposição, que eram 12 pães ázidos, representando um pão por tribo, e todo dia eles tinham que trocar o pão. E aqui tinha a mesa do incenso, quando eles queimavam o incenso. Então, os sacerdotes que trabalhavam aqui, eles tinham uma escala de trabalho. Os que trabalhavam aqui dentro já eram os iniciados, né? Porque nem todo mundo podia entrar aqui. Aqui só entravam os sacerdotes iniciados. Aqui ficavam os sacerdotes iniciantes, né? Aqueles que eram mais graduados entravam nessa região aqui. Eles tinham que manter 24 horas por dia, 7 dias por semana, o incenso queimando, os pães todo dia trocar e a menorá acesa, o candelabro todo aceso. Atrás desse véu, aqui era o primeiro véu, o segundo véu, ficava a Arca da Aliança, aquela que o Indiana Jones descobriu no filme, né? Que está escondida lá nos Estados Unidos, né? Então, dentro da Arca da Aliança, Yahvé manda Moisés guardar as tábuas dos 10 mandamentos depois, tá? E o cajado de Arão também fica ali dentro, tá? Então isso aqui é a visão de tudo que tem ali, né? Então entrando, como assim funciona? Já tinha falado da pia de cobre ou de bronze, né? Os sacerdotes, eles que faziam os holocaustos, eles vinham aqui e purificavam as mãos. Desculpa. Morta. Esse era o altar de bronze. Tem lá uma caveirinha, né? Tá vendo? Queimando ali. Então, as pessoas que tinham que pagar pagar algum sacrifício, porque de acordo com a lei, o que acontecia? Eles faziam, era como se fosse pagar um pecado, era uma penitência. Você tinha que ir lá levar um holocausto, uma oferenda. A oferenda podia ser um animal, podia ser um animal grande, como até um boi, podia ser um novilho, podia ser um carneirinho, podia ser um pombo, uma codorna, mas podia ser comida também. O que é interessante que na lei de Moisés ele fala assim: se a pessoa for rica, ela cometeu esse crime aqui. Se ela for rica, ela tem que pagar com um novilho. Se ela for mais ou menos, paga com um cabritinho. E se ela for pobre, ela paga com um bolo. Né? Um bolo de cereais. Então ele tinha esses detalhes na lei, né? E o que era interessante também é que até o tempo de Jesus, né? Depois do tempo de Jesus, as oferendas, uma parte das oferendas ficava com os sacerdotes, porque os sacerdotes só faziam isso. Então eles pegavam uma parte do animal, era queimada, e outra parte era comida, alimento, a parte santa chamado de a parte santa do sacrifício, da oferenda. Essa parte santa, a família do sacerdote levava, era pagamento dele. Então vocês lembram lá na história do bom samaritano, né? Passa um sacerdote, ele vê o cara caído no chão e não faz nada.
eles, para poder se purificar de alguma coisa, para poder trabalhar no templo, precisava de 15 dias de trabalho para se purificar. Então, o cara fez um trabalhão danado em casa, vai para Jerusalém para cumprir o tempo dele lá no templo. Vê um cara machucado, sangrando, ele não pode encostar no cara. Esse é um dos motivos, a gente não sabe disso, né? Mas aí Jesus falando, o que é mais importante? É o ritual, é a regra ou a caridade? Mas um dos motivos dele não fazer isso, do sacerdote não encostar na pessoa que está sangrando, é por causa disso. Porque senão ele precisaria passar um grande tempo de purificação. E se ele não trabalhar no templo, não tem comida para a família dele. Porque ele depende dos sacrifícios lá. Então, e aí eram queimados ali. E outra coisa, vocês repararam? Existe aqui essas barras, né? Todos os utensílios eram feitos com alças e tinham barras para transportar, porque o tabernáculo era um templo móvel, né? Eu esqueci de falar, vou ter que voltar aqui. Tá vendo essa fumacinha aqui? Deus, desde que os hebreus fogem do Egito, Deus vai na frente, durante o dia, no formato de uma coluna de fumaça, e à noite, no formato de uma coluna de fogo. Então, Deus está o tempo todo, desculpa, a palavra que eles usam não é Deus, né? Yahvé. Yahvé, a tradução de Yahvé é o Senhor, porque os judeus não dão nome a Deus. É o Deus de Abraão, Jacó e Isaac. Né? Yahvé significa o Senhor. Adonai, também Senhor. Como fala Yahvé, Adonai, Senhor, Senhor. Então, Yahvé fala para eles, olha, vocês vão que eu vou na frente. Tanto é que quando eles vão atravessar o Mar Vermelho, fica a coluna de fogo, né, de fumaça e fogo, fica atrás protegendo, esperando os hebreus cruzarem o Mar Vermelho, segurando o exército egípcio. E aí depois que passou todo mundo, a coluna de fumaça anda para o outro lado do mar, e aí acontece, vocês sabem o que acontece lá com os egípcios. E então Yahvé fala para Moisés para construir o tabernáculo, porque ele ia ficar presente ali, ia ficar presente em cima da Arca da Aliança. Então ele estava o tempo todo ali. Aí quando a coluna de fumaça parava todo o acampamento, todo mundo montava o acampamento ali em volta, montava-se o tabernáculo em volta de onde estava a coluna de fumaça e ficavam parados ali. Quando Yahvé queria que eles andassem, a coluna de fumaça e de fogo andava, e aí eles desmontavam tudo e iam atrás. Então era um templo móvel. E antes de mexer, tem uma palestra do Haroldo que ele fala sobre isso aí, e ele fala que daquele formato ali, que ainda era em formato de cruz. Isso aí. E eles andam, né, eles ficam parados em formato de cruz, né? Você nota ali o formato da cruz. E o tabernáculo está onde? No coração, né? Mas isso aí era papo pro final, tu já estragou meu negócio. Então, né, eu já falei daqui, então, isso a gente é o lado de fora, né? Agora aqui dentro, que tem o castiçal, olha como é que era mais ou menos, né? Tinha lá a menorá, tinha o incenso, a mesa, tudo isso aqui era de ouro, as colunas, tudo isso era definido de que material que era feito, era acácia, de madeira de acácia, revestido com ouro. E cada tábua dessa aqui, cada ripa dessa tinha um tamanho certo de largura, de espessura, de altura, um encaixe, tudo está definido na Bíblia. Inclusive lá em Israel tem tabernáculos montados de acordo com físicos, né? E de acordo com o que está definido na Bíblia. As cortinas, as cores dos panos e tal. O altar do incenso. O incenso, por que faz o incenso, né? Imagina uma sociedade de pastores e
e agricultores. Tudo para eles era concreto. Então, o que subia, tudo que subia era espírito. Tudo que caía era matéria. Então, fumaça, vento, o ar é espiritual. Então ele fala, o sopro, Deus sopra nas narinas de Adão a sua vida. Porque o sopro, o hálito divino, né, o ar, uma coisa que subia, era considerado divino. E ele fala, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água significa, a água sempre cai, né? É matéria. É preciso, Jesus falava para Nicodemos, é preciso renascer da água e do Espírito, da matéria e do Espírito. Então, para eles, o que subia era isso. Então, a fumacinha do incenso era uma comunicação com o céu. Eram pessoas que viviam a matéria, né? A visão que eles tinham do mundo era uma visão muito material ainda. Posso fazer uma pergunta? Se eu souber a resposta, eu te respondo. Depende também. Uma coisa que me chama a atenção, voltando na outra peça ali, porque tem aqueles chifres ali, que tem na peça ali, uma espécie de chifre, é de propósito, envolver de algum lugar? O chifre da outra, daquela grandona, é para escorrer o sangue para dentro do lugar que vai queimar, né? E o outro chifre é verdadeiramente para combinar. Mas aquela primeira, tem aquele chifre, eles espetavam ali, escorriam o sangue naquela canaleta. Entendi. Tá? E aí, essa também, eu não sei se esse chifrezinho pequena também serviria para colocar algum aroma, né, para ajudar ali no corpo. A mesa da proposição, também, lembra as argolinhas que eu falei? Era uma mesa de madeira, também revestida de ouro, onde ficavam os pães. Tem várias passagens na Bíblia sobre isso aí. Tem uma história de Davi. Lembra quando Jesus fala, quando os apóstolos comem no sábado e o pessoal reclama, né, os sacerdotes reclamam, os fariseus reclamam, falam, mas vocês não se lembram que Davi, quando estava fugindo, comeu o pão da proposição? Que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e quando ele foge, ele vai lá no sacerdote que cuidava disso aqui, ele fala, eu estou com fome, me dá comida, mas eu só tenho esses aqui, não me dá, não tem jeito, aí ele vai e dá. Então, ele dá por isso que é esse exemplo que Jesus dá lá para falar no Novo Testamento. A arca, essa arca é a arca mesmo da arca pedida. Ela tem exatamente essa ideia mesmo, tem esses querubins virados de costas, tem as argolas, é toda de madeira de acácia. Depois eu vou falar um pouquinho, a madeira de acácia é uma madeira muito resistente, assim, longeva, né? E aqui dentro ficavam guardadas as tábuas e o cajado de Arão que floresceu, né? Com flores de amendoeira. Bom, o candelabro de ouro. O candelabro de ouro, ele define assim, lá no Êxodo 37 e 17, uma haste, 6 braços de cada lado, 3 cálices em forma de amendoeira, de flor de amendoeira em cada braço, um botão e uma flor. Então, a amendoeira é a primeira, lá naquela região, é a primeira árvore que dá flor, né? Então, mostra o renascimento depois do inverno. Então, a amendoeira mostra sempre o renascimento. Então, a amendoeira tem um simbolismo muito grande no judaísmo, né? Então, os materiais que são usados. Né? Minerais. Ele usa minerais, vegetais e animais. Já ouviram falar nisso? Né? Ouro está ligado à divindade. A prata está ligada à expiação, na tradição judaica. O cobre, ou bronze, espada, porque as espadas eram feitas de bronze. E justiça. E as pedras preciosas são dons do Espírito. Então, eu não coloquei aqui, mas ele também define a roupa dos sacerdotes. Tem um cara chamado sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote pode entrar no lugar santo dos santos, no santo dos santos, uma vez por ano. Na época lá
definida lá tem um mês, tem uma data definida. É o 5º dia do mês, do 3º mês, não sei o que e tal, está definido lá na Bíblia. E é engraçado que o sumo sacerdote vestia essa roupa, tinha várias pedras, e a roupa dele tinha uns sininhos. E tinha também uma corda, ficava com uma corda amarrada no pé dele. Porque só ele podia entrar. Se o pessoal parasse de ouvir o sininho, podia ser que ele tinha morrido, tinha passado mal, né? Então puxavam a corda para tirar ele de lá, porque ninguém entrava. Isso é uma curiosidade. Roupa, né? Os vegetais, né? O linho, ligado à divindade. A acácia, madeira incorruptível. Óleo, luz, traz iluminação. E o incenso ligado à oração. Então a menorá tinha que ficar acesa o tempo todo, porque trazendo luz. Eles mantinham ela iluminava o local, obviamente, né? Porque tudo, imagina, tudo de ouro, com folha de ouro, e um candelabro com 7 lâmpadas ali, acesas, 7, como é que chama? Lâmpadas mesmo, né? Pegando fogo ali, e eles têm que manter sempre com óleo, com azeite, para poder manter aceso. Os animais, né, forneciam as cores dos tecidos. Por exemplo, o azul representava o céu. O roxo era mais caro. Como é que eles faziam esses pigmentos, né? O roxo, por exemplo, eles pegavam mariscos, né, ostra, né? Como é que a gente chama quando a gente come hoje? Mexilhão, né? E dali que se fazia a cor roxa, o pigmento roxo. O vermelho eles faziam de insetos, eles moíam insetos. O vermelho significa sangue e sacrifício. E o couro, que dava proteção aos animais, né? O couro é uma coisa dura, até às vezes até difícil você matar o animal. Então oferecia também proteção. Então o tabernáculo, a tenda do tabernáculo era cheia de tecidos, e por cima tinha uma tenda de couro, que servia para proteção. E os véus, eles tinham cores, e as cores significavam isso. Então, rapidamente, como é que funcionava isso aqui? Né? Aqui, todo mundo podia entrar, vírgula, todo mundo que tinha que fazer uma oferenda, que queria pagar, vou usar a palavra que não é espírita, pagar um pecado, tá? Todo mundo tinha que pagar uma dívida, um erro, uma coisa que fez contra a lei. Entrava aqui com a sua oferenda, que era sangue, né? E era queimada. Aqui dentro só ficavam os iniciados, os que já tinham conhecimento da lei, já tinham um tempo, já tinham passado por um processo de depuração. E aqui só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, porque aqui é o lugar de Deus. Então existe essa graduação, né? Lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, Paulo fala assim, eu ia até trazer o texto todo, mas ele fala assim: o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Voltando ali, né? Essa aqui é a primeira tenda, essa aqui é a segunda tenda. Então ele está falando, ninguém vai conseguir entrar aqui enquanto tiver que ficar aqui. Isso é Hebreus. Epístola aos Hebreus. Então, o que era o átrio? Aquele lugar onde todo mundo entrava. É um lugar de sacrifício de sangue, né? Um lugar de dor, de fogo. O que é a reencarnação? O que é a nossa reencarnação? Quando a gente reencarna, o que a gente passa? A gente não dá o sangue, né? A reencarnação não é sangue. A gente não precisa, todo mundo que está aqui não precisa passar pela dor. Está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Todo mundo, bem-aventurados aflitos. Né? Aí eu acho que, esqueci o nome do Espírito. Acho que é Lázaro, fala assim: tem uma má notícia para vocês. Todo mundo que está encarnado no mundo de provas e expiações vai passar por prova e por expiação. Então, o átrio ali representa esse momento, né, de que a gente está vivendo hoje, todos nós encarnados aqui. O segundo lugar, que é o lugar santo, ele tem um ritual menos material. Né? É um lugar onde os sacrifícios, né, vamos falar assim, é tacar fogo no incenso, é queimar o óleo e é o pão ázimo, aquele pão, o pão sem fermento. Alguém já comeu pão ázimo alguma vez na vida? Não. Alguém já comeu, já mordeu algum ladrilho? Não. Cerâmica? É igualzinho. Mesmo gosto, mesma dureza, é igualzinho, horrível. Então, né? Aí o que é ali? O que as pessoas que estão no lugar santo na primeira tenta fazem? Tentam manter a luz acesa o tempo todo. Tem uma vida, uma reencarnação menos material. São pessoas que já estão, por exemplo, em missão. Né? Nós temos pessoas nesse sentido, né? Que tem uma reencarnação que tem a vida menos material, menos ligada à matéria. Mas elas precisam correr atrás para se manter a luz acesa, porque é difícil. É difícil. Né? Eu não estou me dizendo que eu estou aqui, não. Eu estou falando assim, mas eu dirigindo, né? Eu no carro, então, é o lugar que eu mais peno. Todo mundo. Eu não sei você. É o lugar que é mais difícil manter a luz acesa. Né? Porque a gente, né, passa por situações, né, ou causa situações horrorosas. Né? E o lugar, o Santo dos Santos, é o lugar da purificação espiritual, da arca, do contato direto com a lei. Porque na arca não está as 10 mandamentos? Não é o lugar onde Deus fica? Né? Então é um terceiro lugar. Então o tabernáculo, ele representa uma progressão. Né? Uma progressão. Um lugar de sacrifício material, um lugar de tentar manter a luz e um lugar de contato com a divindade. No tabernáculo. E aí, Jesus vai e fala assim, né? Tem dois caminhos: entrar pela porta estreita. Olha o tabernáculo. A primeira porta eu falei que tem 9 metros, lembra? 9 metros. A segunda porta eu não disse o tamanho, mas é menor, é 4 metros. A terceira porta é pequenininha. Entrai pela porta estreita. Ó, porque aqui todo mundo entra. Mas para passar para a segunda, você já precisa de correr atrás. Todo mundo está aqui. Ó. Eu vou falar que todos nós, tá? Pode ser que não tenha alguns aqui. Tem o André, Pedro, que já esteja aqui. Mas nós ainda estamos por aqui. Nós ainda estamos no holocausto. Nós ainda estamos na dor. A gente está precisando sofrer. Precisa dar o sangue para viver, né? Assim, dá o tempo. Algumas pessoas já estão lá, mais para cá. E o lugar santíssimo é o lugar mais inacessível ainda, né? E Jesus fala, né? Eu sou o caminho. Foi. Eu sou o caminho. Que é o primeiro ponto. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Também em 3 lugares, né? Então, qual é o caminho? Qual é o caminho para a nossa perfeição? Tem que encarnar, tem que passar por problema, tem que sofrer o holocausto, tem que ter dor, tem que dar o sangue. Né? Quando a gente descobre a verdade, a gente começa a se ligar mais nas coisas espirituais, na vida após a morte. Não é só isso, né? A gente começa a querer derrotar o materialismo, porque aqui nós estamos ainda na matéria. Porque nós vivemos na matéria, mas as nossas considerações, quando Kardec fala
que a gente tem que vencer o materialismo, tá gravando? Tá transmitindo? Então não vou dizer o número da pergunta que eu posso estar errado. Mas lá entre 700 e 900 e a 800, tem uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os Espíritos: o que a gente precisa fazer para evoluir? Aí os Espíritos respondem: acabar com o materialismo. Derrotar o materialismo. O que é derrotar o materialismo? É a gente não ficar muito preocupado com as coisas materiais. Ah, mas como é que eu vou viver? Não é isso que ele está falando. Né? O que são coisas materiais? São coisas mundanas. Aquelas pessoas, por favor, não me leve a mal, que ficam o tempo todo se preocupadas com a quantidade de like que vão ter no Instagram. Né? Aquelas pessoas que querem mostrar o corpo o tempo todo, aparece. Né? Aqueles homens bonitos, aquelas mulheres bonitas. As pessoas que estão ligadas nisso, preocupadas com isso, estão ainda ligadas na matéria. Porque qual é a importância disso? As pessoas vão ficar velhas. Aí depois vai ficando velho, começa a esticar, né? Outro dia eu conheci uma senhora que ela tinha uma covinha aqui, eu falei que você não tinha essa covinha, não, que eu estiquei tanto, meu umbigo veio parar aqui. Então, a gente, né? Esse tipo de comportamento, né? Desculpa a brincadeira, a pessoa estava bocejando e tem que soltar uma piada. Né? Aí a gente, né? Isso é um comportamento material, é um comportamento típico de quem ainda está pensando aqui. Você começa a se preocupar com as coisas espirituais, você já está querendo passar pela porta menos larga, já está escolhendo o segundo caminho, né? Você já está querendo ver a verdade. E nada disso me preocupa. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo lá do centro, aí perdeu um ente querido, né? E aí ele estava falando: poxa, fulano falou comigo, na hora que está quase morrendo, ele veio falar comigo assim: toma conta do meu carro. Aí eu falei para ele: cara, larga teu carro, esquece teu carro, cara. Teu carro vai ficar para alguém aí, para o teu filho, para tua mulher, para os teus netos. Não se preocupa com isso. Então é um exemplo de uma preocupação material, né? Ele tinha que estar preocupado, segundo essa pessoa que falou comigo. Por que você não está se preocupando com a sua recepção no pós-vida? Porque a pessoa estava com uma doença terminal, né? Já sabia que ia morrer e realmente veio desencarnar. E aí, a vida, o que é a verdadeira vida? Por que é vida? Hoje em dia a gente não tem que morrer? No dia que nós chegarmos num ponto, a gente não precisar mais reencarnar, só tem vida, né? Não precisa mais morrer. Que é o último estágio, né? A escala espírita, Allan Kardec, questão número 100 do Livro dos Espíritos. Ele fala lá, tem 3 ordens. Tem os espíritos imperfeitos, na predominância da matéria. Interessante no Livro dos Espíritos, se vocês olharem lá a questão 101, que aqui fala ali, assim, a descrição dos espíritos imperfeitos é assim, 2 páginas e meia. E aí ele começa a falar dos espíritos imperfeitos. Depois ele vai lá, não lembro qual é o número, ele fala da segunda ordem, dos bons. Aí ele já fala ali 1 página. Ele fala que os bons têm predominância do espírito sobre a matéria. E aí depois ele vai falar dos puros, que é a 3ª ordem. Aí é 1 parágrafo, uma frase só. Por que ele fala muito dos imperfeitos, um pouco menos dos bons espíritos, né? E quase nada dos espíritos puros? Porque o que a gente conhece bem são os imperfeitos. Né? Quem são esses imperfeitos? Né? Átrio, de novo, né? 3 lugares: átrio, lugar santo e santo dos santos. A Arca de Noé tinha 3 andares. O andar de baixo ficavam os animais, no andar do meio ficava a família de Noé e no andar de cima ficava só Noé. 3 andares. Esses 3, esse número 3, várias coisas têm esse significado. Aí. E a escala espírita? 3. Né? Bom, eu vou falar aqui do pessoal que eu conheço, porque eu estou aqui no meio. Se tiver alguém do lado de cá, dos bons espíritos, depois vocês podem falar para mim porque. Né? Não, pode ser
Tem aqui, não sei, Pedro está por aí. Ah, escolhe não, Pedro, tu é espírito de luz, espírito de luz. Aí, vamos lá. Os espíritos impuros, que são os mais criminosos, né? Mas essa escala aqui é engraçada, que Kardec fala, essa escala aqui não é absoluta, é só uma maneira de colocar. Eu nem gosto muito desse gráfico, porque ele parece que esse aqui é melhor do que esse. Eu acho que é tudo meio parecido, né? Por exemplo, o que é um espírito batedor e perturbador? Kardec estava falando naquela época daqueles espíritos que apareciam nas casas e ficavam batendo, assustando os outros, né? Poltergeist. Mas não tem gente que gosta de perturbar o outro? Passa com a moto. Tem gente que gosta de ficar dando soco no outro? Bater no outro? Hein? Não estou falando mal de ninguém não, por favor. Mas não tem gente? Esse é espírito batedor. Gosta de socar o outro. Né? E tem gente que gosta de ficar vendo o outro socar o outro. Então, né? Não, está todo mundo junto aqui no meu barco. Tem aqui os pseudo-sábios. Os caras que estudam a Bíblia acham que sabem. Aí vai fazer palestra lá no Geal. Até parece que sabe. Fala tudo, fala um monte de coisa, mas e dentro do coração? Como é que está? Né? Tem os espíritos levianos. O que é o espírito leviano? É aquele que engana. Ele fala assim, vem comigo, faz o que eu estou falando, que você vai ser salvo. Né? Vote em mim, né? Venha para a minha igreja, faça isso, faça aquilo, que você vai conseguir aquilo, outro. São os espíritos levianos, são que enganam a gente. E tem os espíritos neutros, né? São aqueles que se abstêm de tudo, né? Quando a gente estuda lá também Adão e Eva, né? Tem Adão, Eva e a serpente. Então, a serpente fala para Eva assim, olha, se você comer da fruta do conhecimento, você vai ser igual a Deus. Vai fazer tudo o que Deus quer. É aquela... O que é a serpente? Não é o mal, não. A serpente representa toda aquela parcela da humanidade, das pessoas que querem levar vantagem em tudo. E tentam convencer os outros a fazer as coisas que o outro suja a mão e eu fico quieto. Eu fico na aparência. Você que vai se sujar a mão. A Eva, ela representa aquela parcela das pessoas que estão indignadas com a situação e vão e correm atrás. E o Adão é o Maria vai com as outras. Eu vou conforme a onda. É um espírito neutro. Então nós, né, os espíritos imperfeitos, todos, eu acho que a maioria da humanidade é assim. Aí você tem os espíritos benévolos. Eu falo assim, o que é um espírito benévolo? É aquela ideia da vovó, né? Aquela vovó que é sempre aceita a gente dentro de casa, quando a gente está chateada, a gente vai lá, ela faz um pudim de leite, né? Um bolo de fubá, né? Aquele bolo quentinho, né? Aí vai fazer assim, né? Vai tratar bem a gente. Então, aquelas pessoas benévolas. Não tem muito conhecimento, às vezes são até analfabetas, né? Mas elas têm um coração que você sente aquilo. Tipo o Pedro, assim, né? Que tem muito coração, mas o Pedro é mais, porque o Pedro é de sabedoria, que além do conhecimento do coração, ele tem conhecimento. Me apresenta esse Pedro depois. É o Pedro Apóstolo. É o Pedro Apóstolo. Né? Tem os espíritos sábios, que são aqueles que realmente sabem. E os que realmente sabem são aqueles assim, quando você vai e fala um monte de besteira e fala, porque eles sabem que se eu for quebrar a cara, eu tenho que quebrar a cara. Porque quando eu quebro a cara, eu aprendo. Tem até meia-noite, né, Pedro? Então tá bom. Só faltam 18 slides. Mas vamos lá. Tem os espíritos superiores. Os espíritos superiores são os que têm benevolência, sabedoria e ciência, sabe tudo. São os espíritos que estão na boca para virar espírito puro. Então, o livro dos espíritos, toda vez que ele fala, dica, os espíritos superiores, está falando desses caras aqui. Quem são os seus anjos de guarda? Os anjos de guarda são sempre um espírito superior. O anjo de guarda é um cara aqui. O nosso guia, nosso mentor, talvez um espírito aqui. Se Deus quiser, se eu for bonzinho. Né? Nossos amigos anjos familiares são os espíritos daqui ainda, que estão tentando ajudar a gente. Né? Então, quando fala, Kardec pergunta, os espíritos vêm a Deus, os superiores os veem e
os veem e compreendem. Os imperfeitos apenas adivinham e os sentem. Então, o superior é esse cara aqui, os imperfeitos somos nós. A gente não consegue ainda com os nossos sentidos perceber Deus. Então, toda vez que eu ouvir falar Espírito Superior e os Espíritos, esses caras aqui. Então, o que acontece? Quando você olha lá na Bíblia, na história do povo egípcio, do povo hebreu, né? O povo hebreu, antes da escravidão no Egito, lembra da história de Jacó? Né? Que ele tem os 12 filhos, aí os outros filhos pegam José e vendem ele, e diz para o pai que morreu, né? Suja uma túnica de sangue de cabra, e aí eles começam a se matar um contra o outro, né? Antes deles, né? Toda a história, Abraão também não era vamos falar assim, flor que se cheia, né? Então assim, e o Antigo Testamento inteiro falando, se vocês seguirem a minha lei, que é a aliança, vocês vão chegar na terra prometida. Jesus fala, né? Se vocês seguirem a lei, vocês vão atingir o reino dos céus. Terra prometida, reino dos céus. Que é o Santo dos Santos, que é Espírito puro. E aí, toda vez que erra, Adão e Eva, né? Cai do paraíso, tem uma queda. Então, a história dos hebreus tem várias quedas. Então, eles estavam escravos, eles estavam muito bem, aprontaram, viraram escravos no Egito. Aí passaram por uma aflição. Depois de muito tempo sofrendo, libertação. Se foram libertos. Aí tiveram que passar 40 anos no deserto. Por que 40? Quantas semanas tem uma gestação aproximada? 40 semanas. Então, Moisés ficou 40 anos na família real, 40 anos no deserto, com a família dele no deserto, 40 anos com o povo hebreu. Os hebreus ficaram escravos 400 anos no Egito. Choveu 40 dias e 40 noites. Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias. Então, toda vez que aparece 40, é um período de renovação, de gestação. Depois do final desse período, você está pronto, você está purificado e pronto para uma nova tarefa. Mas para Moisés deu 120 anos? Na Bíblia, 120 anos. Então, vamos mudar. Em vez de queda, vamos chamar assim. Estou encarnado, eu tinha um compromisso. Digamos que meu compromisso era ser sócio do meu xará aqui, mas eu resolvi roubar ele. Traí ele, roubei, larguei ele na miséria. Desculpa. Foi mal. Me dei bem, mas ele se deu mal. Então, mas só que depois que eu morri, né? Depois que eu morri, eu falei, tu vai ter que voltar. Tu vai ter que pagar tudo o que tu fez pro teu xará. Tu vai ter uma reencarnação que tu não vai ter nada. Tu vai ser pobre. Né? Você não vai ter nada. Você vai ter uma experiência difícil. Vou ter uma expiação. Aí depois, né, que eu espiei, eu aprendi, né, eu entendi, né, eu me arrependi, eu consegui chegar para o André e falar assim, me desculpa, eu estou arrependido. Existe uma libertação disso, mas não é só assim, né? Não é só me arrepender. Eu preciso realmente aprender, eu me arrependi e eu preciso me aprender, me mostrar que eu aprendi. Como é que eu faço isso? Eu tenho que vir em uma encarnação com o André, eu tenho que ser sócio dele de novo, e eu tenho que pagar a ele tudo que eu roubei na outra encarnação. Eu tenho que fazer ele ficar muito bem, ficar muito feliz, aí ele vai ficar bem. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vê pessoas que têm essas encarnações difíceis de pai e filho, né? Pai, mãe e filho, por aí. Por quê? Provavelmente alguma coisa do passado. Que Deus fala assim, vamos resgatar isso, e você vai resgatar isso com amor.
Deus usa a lei do amor. Não é porque eu roubei ele que ele vai ter que vir me roubar. Nós vamos aprender a vir juntos, vamos vir irmãos. Vamos ter que dividir tudo, né? Eu acho engraçado, a minha esposa, né? Ela, a irmã dela, dividia um armário, né? Então elas tinham que dividir um armário. Uma tinha uma folha do armário de 2 portas. Uma tinha uma folha do armário, a outra tinha a outra. E aí elas botaram cadeado para uma não roubar a roupa do outro. Depois a Flávia vai ficar fazendo terapia. E aí o que seu Celso fez? O sábio. Não. Vamos tirar isso aqui e vamos misturar tudo. Não tem mais. Não, mas é meu. Né? Pode ter criado até um problema psicológico diferente. Mas inteirinho. Não tirou nem 50 centavos de dólar. Aí a pessoa, nossa, é que esta pessoa já tem essa aquisição. Ela não quer mais dinheiro, ela já entendeu que não é meu, não é meu. Pode ser 50 centavos, pode ser $1.000. Isso já é uma aquisição dela. Ah, mas a namoradora de rua, ela está resolvendo outra coisa, eu não sei o que é. Mas isso já é uma aquisição do Espírito. Né? Então a gente vai evoluindo, a gente não é mais capaz de matar, a gente não é mais capaz de roubar, a gente não é mais capaz de trair, porque já temos aquisições no Espírito. A gente está melhorando, está subindo na escala espírita. Nós estamos já querendo entrar no lugar santo. E aí, quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem uma nova encarnação com uma nova tarefa. Eu posso passar por essa nova tarefa muito bem, ou eu posso cair de novo, e aí fica, né, o círculo repetindo. Mas toda vez que a gente faz esse círculo, a gente vai aprendendo. Então, né, o ciclo, vou chamar aqui de ciclo da evolução, né? Imagina que a evolução seja essa linha, essa seta. Né? Meu primeiro ciclo é esse pequenininho aqui. Aí, uma encarnação. Outra. Toda vez que for aprendendo, né? Aprendendo. A gente vai andando um dia. Aí, que beleza. Né? Um dia a gente pode chegar, já entender o que Jesus está falando. Vou falar uma coisa para vocês. Tem 2000 anos que a gente escuta Jesus. Tem 2000 anos que a gente lê o Evangelho. E nós ainda não aprendemos. Sabe por quê? Porque nós estamos encarnados aqui. Porque quem aprende o que está ali não precisa mais encarnar. Né? Quantas encarnações nós temos depois de Jesus? Fora o que tinha antes, né? Então, como é que é isso aí? 2000 anos que Jesus está trazendo isso para a gente. Então, essa rodinha das encarnações, elas vão fazendo com que a gente vai chegando lá. Então, qual é o nosso objetivo? É a gente entrar no lugar santo. É a gente sair do átrio, sair do lugar onde a gente precisa de queimar, né? Queimar na dor, né? Expiar pela dor, dar o sangue, porque o corpo é sangue, para a gente poder passar para um lugar onde a gente vai ficar apenas tentando, apenas não, né? Vai ficar focado em manter a luz, ser luz. Jesus fala, né? Que brilha a sua luz, não coloque a sua luz embaixo do armário, porque ele está querendo que a gente vá cada vez mais aprendendo, subindo na escala, chegando cada vez mais perto dele. Porque quando nós conseguirmos primeiro chegar no lugar santo, né, que são os espíritos superiores, os bons espíritos, quando a gente chegar ali, a gente vai ser, nossa Senhora, como que eu fiz besteira? Como que eu estava enganado? Como que eu não precisava ser grosso? Quanto que eu não precisava ser arrogante? Quanto que eu não precisava ser tão ambicioso? Quanto que eu não precisava ser, sei lá, seco, né? Invejoso, orgulhoso, né? Todos esses osos aí que existem, né? A gente não precisava disso. Só que é muito difícil. É muito difícil. Porque nós estamos todos sendo puxados lá pelo instinto que nos levam para a fase animalizada da gente, né? Quando a gente vê uma coisa errada, a gente se sente ameaçado. Né? Nossa, o Pedro falou um troço que eu não gostei, eu já fico com raiva dele. Por quê?
porque é uma situação animalizada. Chico vai lá, leva um tapa na cara da moça, pergunta para ele, tu não ficou com raiva não? Raiva de quê? Tu vai perdoar ela? Perdoar o quê? Porque ele já entendeu, ele sabe por que ela fez aquilo, ele entende ela, ele já passou por isso, né, não sei quantos anos atrás, mas nós ainda precisamos obter essa aquisição. Então, quando a gente fala de tabernáculo, quando a gente fala de Antigo Testamento, a pessoa fala assim, é muito difícil entender aquilo lá. Tudo é símbolo. Os hebreus, eles sabiam disso tudo que eu estou falando para vocês. Eu tenho certeza absoluta. Existe um negócio chamado Cabala. E eles estudam o Antigo Testamento com essa visão, a visão espiritualizada. Eles sabem disso. Eles sabem o que a gente precisa fazer para chegar, né, na Terra Prometida. Posso dizer uma coisa? Acho que eu leio muito, né? Eu leio bastante coisa assim. Eu vejo diversos discutir no Evangelho. Então, é isso que você falou. Eu acho que a gente, quando está encarnado no mundo material, a gente tem mais dificuldade de aprender essas coisas. A gente só começa a aprender quando a gente vive a verdadeira vivência. Eu vou te falar uma coisa, assim, na verdade, a gente só vai aprender estando aqui. Porque quando está lá, a gente aprende. Aí tem que fazer a prova. É igual colégio, né? Você faz o que está no colégio. Aí você vai lá, o professor te passa a matéria. Estou lá no plano espiritual. André, tu vai ter que aprender a não trair mais. Eu estudei muito não trair, vou vir com o André, meu xará, para aprender isso. Só que a prova é aqui. A prova não é lá. Eu tenho que passar na prova aqui. Se eu passar na prova aqui, eu passo de ano. O que é passar de ano? É a próxima, né? No colégio não é assim? É a matemática mais simples, depois mais complicada, um pouquinho mais, não sei o quê. Né? Depois entra na faculdade, fazer engenharia, igual eu, maluco. Né? Vai fazer engenharia, vai estudar cálculo integral diferencial, equações diferenciais e desisto. Não aguento mais. A gente vai aprendendo, cada vez vai ficando mais complexo. Né? A pessoa que português, né? Eu até hoje não sei o que é oração subordinada, mas o pessoal que trabalha como escrevendo, né, sabe tudo. E vai andando, vai aprendendo, fazendo textos lindos, fazem poesia, fazem livros, né? Livros lindos, maravilhosos, às vezes até, né, fantasiosos, mas são bons de ler. Então tudo é um crescimento. Música, né? A música, eu aprendi a tocar violão devagarzinho, vou aprendendo, toca um pouquinho, mas tem gente que toca muito mais, tem uns virtuosos, né? Porque a gente vai passando de ano, vai melhorando. Então a nossa encarnação aqui é uma prova. Uma prova no sentido de a gente estar passando por situações que, se a gente passar bem, se o que você veio fazer é sofrer, a gente tem que aprender a sofrer. Aprender a sofrer no que sentido? Não é ficar revoltado. É entender o que eu tenho que fazer e correr atrás. Pedir e obtereis. Buscai e achareis. Batei a porta, que será dado. Por quê? Por que são três coisas? De novo, três, né? Por que são três? A gente pode pedir, mas você precisa fazer alguma coisa. Você tem que correr atrás. Eu quero um emprego. Deus, eu quero um emprego. Não faz nada? Tem que estudar, tem que fazer um curso, fazer alguma coisa, tem que se qualificar. Né? Que é o buscar. Depois tem que bater de porta em porta. Me dá um emprego? Né? É isso, exatamente isso. A gente precisa se mexer. Por isso que a gente está aqui encarnado. A gente encarna porque a gente precisa se mexer para evoluir. Tá bom? Irmão, mas tem alguns evangelhos que teimam de todo jeito, que diz que a salvação não está pela obra, porque a salvação é pela fé, pela graça. Deus dá a salvação é pela fé e pela graça. Mas a fé sem obras é vazia. Pois é, mas o Espírito Santo já bate sempre na tecla. Né? Mas o próprio Evangelho, isso que eu falei é a palavra de Jesus, tá? Fé sem obras é fé vazia. Pois é, eu acredito desse jeito. Mas os evangelhos tem com a gente que não. Que a fé, a obra, a gente consegue a salvação é pela graça e pela fé. Não tem nada de caridade. Mas assim, 5 à meia-noite, pode ir até meia-noite? A gente
O que é caridade? O que significa caridade? Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Questão 886. Então, o que é benevolência? O que é benevolência? É amorosidade. A pessoa tem que ser amorosa. Não pode ficar chutando os outros, sai na minha frente que eu quero passar com o meu carro, né? Sai daqui que eu quero sentar aqui, sai daí porque essas coisas minhas. Isso não é amorosidade. Porque eu sei que o espiritismo está certo, porque eu sei que a minha religião está certa, não sei o que, os outros estão errados. Isso não é amorosidade. Né? Indulgência é respeito. O que é indulgência? É aceitar o defeito dos outros. É aceitar que o outro é diferente de mim. É o que Chico fazia. Por que fulano me bateu? Porque ele ainda está nessa fase. Ele é um espírito batedor ainda. O que eu vou fazer? Não dá para pegar ele, tirar ele daqui e botar ele em um espírito bom. Ele precisa aprender sozinho. Indulgência. E o perdão? Perdão é a gente ver quando alguém me machuca. Por exemplo, Simone foi lá e me machucou. Me fez um negócio ruim para mim. Só que toda vez que eu passo lá na loja dela, eu me lembro dela e aquilo me machuca de novo. Eu passo lá 5 vezes por dia, aquilo me machuca 5 vezes por dia. Então ela me fez o mal uma vez, mas todo dia eu sinto de novo 5 vezes. Então ela fez esquecer o que fez. E eu todo dia eu fico lá. 5, né? 10 dias, 50 vezes. Até eu perdoar, porque quando eu perdoar, eu vou deixar para lá. O problema fica só com ela. Eu saio da mágoa. Por isso que a gente precisa perdoar. Perdoar porque o problema de quem te machucou não é teu, é de quem machucou. Ela vai ter que arcar com as consequências do ato dela. Para resolver isso, ela tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tem que reparar. Não tem jeito. Por isso que a encarnação, eu falei, eu vou ter que voltar com o meu xará aqui, como irmão, como sócio, para poder devolver tudo que eu tenho que reparar. Que era o que Moisés fazia. Roubou o cabrito do vizinho, tu tem que devolver um cabrito, mais outro ainda pagar, ainda passar pela dor do holocausto. Né? Então, isso é que é espiritismo. Isso é que é reforma íntima. Isso é que é entender o que significa ser espírita. Isso é que é entender, saber, entender que a gente precisa evoluir. Isso a gente precisa colocar para dentro. Porque no dia que isso entrar no nosso coração, não for da boca para fora, não for igual a mim, pseudo sábio, né? A gente vai poder dizer assim, eu já estou no lugar santo. Tomando conta da luz. Deixei de lado a dor e o holocausto, o átrio. E dizem que quando você reencarna assim, numa prova com a pessoa, você consegue reconhecer a pessoa, né? Não sei, tomara que não, tá? Tomara que ninguém me reconheça, tá? Se alguém se lembrar de mim de outra vida, esquece. Não fala, nem pra mim, nem pra ninguém. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de todos. Desculpa até 9h10, mas ele falou meia-noite, foi até errado. Desculpa. Esse aqui é o estudo, eu faço o estudo fiz o estudo do Antigo Testamento, já 36 aulas, está lá no YouTube, e eu estou fazendo o estudo do Novo Testamento. Então já está na aula 19 agora segunda-feira que vem. Quem quiser participar, entrar no grupo, porque eu faço ao vivo, online, toda segunda-feira à noite, é horário de vocês, né? Não dá para fazer, mas depois eu publico na terça-feira as aulas todas, tá? Então quem quiser é só escanear aqui e ter acesso lá ao playlist do meu YouTube. Não ganho nada com isso, só tenho 100 visualizações, 60 por aula, tem muito pouquinho, também tem 300 mil falando besteira, né? Então, e acho engraçado, eu acho que eu falo coisa legal e tem gente falando muita besteira aí, né? Então, em nome do Espiritismo, mas eu estou tentando também dar um pouco, porque eu já recebi tanto conhecimento, eu estudei tanto, eu tenho alguma coisa para dar, então eu quero dar isso para as pessoas, tá bom? Quem quiser receber, vai lá e dá um like, mesmo que não goste. Então, meus irmãos, agradecer o Xará. Eu acho que esse estudo é perfeito, né? A gente está lá no
no nosso estudo de segunda-feira lá do Livro dos Espíritos, a gente sempre bate nessa tecla, está tudo interligado, né? Todos os assuntos que tem Deus no meio, está tudo interligado. A gente é que separa, né? Então acho importantíssimo a gente saber desses símbolos, até para a gente tirar essa aura de misticismo, de mistério, que a gente tem como ser humano, né, mania de sempre estar querendo colocar. Essas questões são muito importantes para a gente pegar a parte que realmente interessa, que é a prática desses ensinamentos. A gente colocar isso na nossa vida, a gente começar a imitar os passos do Cristo. Essa que é a mensagem, tá bom? Xará, sua missão foi bem feita, acho que todo mundo gostou. Eu não vi ninguém dormindo, então acho que... Não, mas aí tu contou a piada, o pessoal acordou. Então, gente, tem algum recado, Pedro? Tranquilo? Terezinha, tem algum recado, Terezinha? Não. Então, gente, pedir para todos ficarem sentados, que vão ser chamados para o passe. Vai ser uma sala só? Sim. Uma sala só lá atrás? Todo mundo pode ficar todo mundo sentadinho, não precisa levantar, não precisa fazer fila. Vai ter o Didil tocando violão, vai tocar? Vai ter musiquinha, pode ficar todo mundo tranquilo. Depois que acabar, tem a nossa cantina, tá, gente? Que traz, assim, colabora muito com a manutenção da casa, quem puder ajudar, tá bom? Então agora vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre Jesus vindo até nós para acalmar nossos corações, para dar aquele abraço e dizer que Ele está conosco em todos os instantes dessa caminhada difícil, árdua, mas que a gente tem que encarar com serenidade, com fé, com determinação, sabendo que todos os momentos que a gente julga que não tem jeito, que não tem saída, Ele está conosco. E que quando a gente olha para o mundo e vê todas as dificuldades, vê todas essas guerras, todas essas tribulações que estamos passando, a gente vê que está tudo errado. E realmente está tudo errado. Mas que a gente tenha a compreensão que mesmo estando tudo errado, está tudo certo. Porque Deus, Jesus, estão no comando dessa embarcação. Que possamos lá naquela sala de passe receber aquilo que aqui viemos buscar. A intuição, a cura do corpo físico, a melhora da nossa vibração, para que a gente possa sair daqui um pouco melhores do que aqui chegamos. Obrigado, Senhor, por essa 1 hora e pouco de convívio, e que possamos, Senhor, cada vez mais sermos instrumentos da Tua paz. Que assim seja, graças a Deus.